Eu sou o comandante Joel, coordenador técnico do painel Segurança Cibernética do CTM do Clube Naval. Saúdo inicialmente as autoridades presentes, na pessoa do almirante Pier Antoni. Consigno aqui meus agradecimentos ao excelentíssimo senhor presidente do Clube Naval, Monteiro Lopes, ao diretor cultural do Clube Naval, Almirante Negro, e sua equipe, e ao coordenador geral do CTM, comandante Paulo Padilha, pela confiança em nosso trabalho e apoio para a realização desse painel. Registro com prazer o comparecimento de todos, senhoras e senhores, aqui presentes. Minha saudação especial aos oficiais de diversos OMs que prestigiam o painel e aos jovens alunos do Colégio Naval que vieram de Angra dos Reis, comandados pelo tenente Cláudio Denis. Muito obrigado a todos. Nos dias atuais, ataques cibernéticos a organizações, a ativos críticos e às pessoas representam um grande fator de risco nas instituições, empresas, pessoas, causando, via de regra, graves crises corporativas. Ataques cibernéticos e ações de segurança cibernética são temas instigantes no panorama atual de uma sociedade da informação e do conhecimento conectada em rede. São tópicos que transpassam e influenciam o mundo, com impactos sociais, econômicos, ambientais, políticos e bélicos. Afetam, portanto, toda a sociedade, incluindo aí o crescimento econômico das nações. O painel Segurança Cibernética, que hoje o Clube Naval CTM apresenta, abre uma frente de diálogo com a comunidade naval e a sociedade, através de renomados especialistas nacionais aqui presentes, que irão nos falar dos aspectos tecnológicos e jurídicos dessa questão. No painel Segurança Cibernética de hoje, estão em pauta variadas matérias correlacionadas ao tema, tais como as ações da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, na segurança cibernética, os aspectos legais e de regulação, como os cybercrimes, a privacidade e a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que entrará em vigor no país no próximo ano. As vulnerabilidades, ameaças e riscos em face das tecnologias emergentes. A segurança das redes conectadas a dispositivos e, por último, porém não menos importante,
as boas práticas para mitigação de ameaças e proteção das informações. Assim posto, senhoras e senhores, iniciaremos então os trabalhos, recebendo com bastante entusiasmo nossos conceituados palestrantes e moderador, profissionais de notório saber na área de segurança cibernética, que gentilmente e de maneira colaborativa atenderam o nosso convite, trazendo à nossa casa suas experiências e saberes, à comunidade naval e à sociedade. Para que os senhores e senhoras possam melhor conhecê-los, afixamos seus currículos resumidos na entrada do salão. Convido então nosso palestrante moderador a nos acompanhar à mesa. Como moderador, temos conosco Roberto Galo, PhD, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, ABINDE. Por favor, doutor Galo, assuma a sua posição. Muito obrigado. Como palestrantes, convido Carlos Baigorri, ele é PhD, superintendente de controle de obrigações, compliance da Anatel. Muito obrigado, doutor. Convido à mesa a doutora Evelyn Schott. Não sei se a pronúncia está correta. Doutora Evelyn é advogada, especialista em direito digital e auditoria, líder em segurança da informação. Muito obrigado, doutora. O próximo palestrante, doutor Paulo Pagliuzzi, colega nosso em Marinha, também PhD, na área de riscos tecnológicos. Ele teve um problema e ele vai se atrasar uma meia hora. Convido à mesa o Lorival José Passos Moreira. Lorival é PhD, professor e expert da comunidade Tudo sobre IoT. Convido à mesa o Victor Vitti. Victor Vitti é analista de TI, evangelista em segurança da informação. Bom, muito obrigado aos senhores. É um prazer estar com os senhores aqui. Tenho certeza que será um excelente painel. Passo então a palavra ao doutor Roberto Galo. Muito obrigado. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Hoje temos uma missão importante aqui a ser cumprida, que é falar de um assunto tão amplo e tão complexo, de forma não complexa, mas sem perder a amplitude, sem perder a latitude, e num tempo tão pequeno, né? 4 palestras para falar de segurança da informação, ou de segurança cibernética, ou de defesa cibernética, é muito pouco. Defesa e segurança cibernética vão desde fatores psicológicos até armas cibernéticas. É uma coisa muito ampla. Eu vou aqui, portanto, usar meu curto tempo inicial deste prólogo para tentar abrir um pouco os olhos para temas que creio que meus colegas aqui não vão falar. Então, eu escolhi uns slides que eu tenho da Escola Superior de Guerra na Colômbia, onde eu sou professor, falando sobre a área de segurança cibernética e num aspecto que ainda a gente não toma muita atenção no Brasil. Se você habita este planeta, você provavelmente já ouviu falar que o presidente Donald Trump basicamente barrou a Huawei de vender equipamentos de telecomunicação nos Estados Unidos,
Ação que foi seguida por alguns países como a Austrália, parcialmente pelo Reino Unido, por exemplo. Isso tudo por um problema conhecido ou chamado de backdoor. Que basicamente é este problema? Se vocês usam um computador, um celular, que nada mais é que um computador, já perceberam que um único clicar, um único bit, portanto, que você muda no dispositivo, dá um OK numa tela, dá um OK no seu teclado, pode mudar completamente o comportamento do dispositivo. Essa é a grande dificuldade com a computação. Um único bit, um único detalhe muda tudo. No mundo físico não é assim. Se você está dirigindo um automóvel, e se o pneu furar, mesmo quando o pneu fura, que é um grande acontecimento, o comportamento do carro ainda é mais ou menos o esperado. Se teu ar-condicionado quebra, bom, o comportamento do carro ainda é esperado. No mundo digital não é assim. Mudou um único detalhe e pode mudar completamente. E, neste mundo que estamos, os países, os grupos terroristas e, por que não, os cybercriminosos utilizam essa característica dos sistemas digitais para a sua própria vantagem. E aqui eu quero falar de duas coisas, ou de duas ações, que esse tipo de gente usa contra sistemas. Se a gente olhar essa tela aqui, independente de estar em mau espanhol ou não, mas o que a gente está vendo aí é um diagrama, isso aqui mostra o ciclo de vida de um sistema qualquer. Basicamente, qual que é a ideia? Todo sistema computacional, na verdade, é uma juntada de componentes de software, componentes de hardware, alguém projetando, alguém implementando. Isso é fabricado no momento, segue para o cliente final, é instalado, às vezes vai para manutenção, volta da manutenção e um dia é descartado, é desfeito o sistema. Cada uma dessas fases do ciclo de vida do material, ele está sujeito a um tipo de ataque. Esta é uma coisa que o Brasil, eu não vou falar nem que engatinha, a gente é primitivo. O mundo inteiro está falando de proteção de cadeia de suprimento, do ciclo de vida do material, e aqui mal se fala, os senhores estão ouvindo em primeira mão. Aqui no Brasil, pouca gente fala sobre isso, assim, de forma estruturada. E aqui eu quero falar de duas coisas bastante interessantes. Elas não são para pautar, não, a conversa que vem a seguir, porque a conversa que vem a seguir ela está muito bem interessante, está muito interessante, já cobre tantos assuntos interessantes. O que eu quero falar aqui é em complemento. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que todo sistema tudo tem defeito. Você já usou um celular, tem bug no aplicativo. Você usou o computador, ele tem bug. Aliás, o Windows ele reinicia toda semana aplicando correções de segurança. Não sei se você já percebeu. O fato é muito caro fazer sistema com pouco defeito. Aqui no próximo slide, por favor. No próximo slide tem uns números interessantes. Olha, para eu fazer com que os bugs sejam muito baixos, tem uma medida aí que chama bug por milhar de linha de código. Se eu quiser fazer o bug muito baixo, esse número aqui é 0,034, se eu não estou errado, custa $1.000 por linha de código. Isso é caro ou barato? Bom, essa é uma pergunta interessante, mas se você pensar no Windows, ele tem em torno de 10 milhões de linhas de código. Então, 10 milhões de linhas de código para fazer um sistema quase com defeito nenhum seria 10 bilhões. Não é essa conta que se faz. Normalmente, a indústria faz código com muito mais defeito. Faz código na faixa de 5 defeitos por cada milhar de linha de código. E cada linha de código custa na casa de $5. Por que esse pensamento é interessante? É possível fazer seguro? É. Mas é muito, muito, muito caro. Fica cada vez muito caro. Por favor. Mais um, por favor. Adicionado a isso, tem uma questão da computação, e eu não vou entrar na teoria, mas tem um tal de teorema de Rice, que ele fala o seguinte: olha, é impossível decidir se um programa está correto ou não. Ou seja, é impossível dizer, fazendo análise de um app, se aquele app é livre de defeitos ou não. Você pode, durante o projeto do sistema, fazer com os melhores métodos, de tal forma que chega no final, ele tem melhor qualidade, ou seja, menor chance de ter um defeito. Mas dado que lhe apresenta um produto pronto, você lê o código dele e você usar ele, você não consegue eliminar os defeitos desse sistema. Isso é interessante. Isso é bug, eu estou falando de bug, não estou falando de defeito.
de portas traseiras. Agora, uma coisa interessante que tem, esse é um slide interessante, existe uma característica que um backdoor, ou seja, uma fragilidade inserida de propósito num sistema, para que depois seja atualizado, para fazer uma escuta, derrubar o sistema, o que quer que seja, ele é indiferenciável de um defeito, de um bug natural. Eu posso fazer, deixa eu repetir, eu posso fazer um bug, posso produzir um backdoor, uma porta traseira, uma fragilidade proposital, que quem está analisando é incapaz de decidir se aquilo é um acidente ou é de propósito. Qual que é o resultado maravilhoso disso? Eu não consigo olhar para um programa e garantir que ele não tem porta traseira. Backdoor. Eu não consigo. Você junta um fato do mundo real, que tudo tem bug, e outro que é um teorema forte da computação, ou seja, tem teoria por detrás, eu não consigo garantir. É impossível para uma Huawei, uma Kaspersky, ou quem quer que seja, garantir que aquilo não tem um backdoor. É impossível, ponto. E esse está no campo da impossibilidade. Forte, né? Muito forte. Isso significa que tem certos assuntos que eles só podem ser feitos por, ou tratados por, pessoas ou entidades ou países que estejam perfeitamente alinhados com os seus. Se há um conflito de interesse, é um risco. Não é à toa que os Estados Unidos o presidente Trump preferiu esperar o 5G no país, que é uma coisa altamente competitiva, segurar o 5G da maior economia do mundo, porque não tem jeito de pegar equipamento da Huawei e garantir que aquilo não vem com o chinês dentro, literalmente. Próximo. Próximo. Próximo, por favor. Outra coisa interessante, outra linha de ataque interessante que os países usam, e aqui a gente não quer ser cínico, porque o americano faz a mesma coisa que o chinês, só para ficar claro. São os ataques que a gente chama de ataques táticos. Por exemplo, se eu for tentar colocar um backdoor ou um sistema com uma porta traseira para ser atacado, provavelmente na marinha, um cetim vai fazer o trabalho dele, vai verificar, vai tornar a vida de quem está tentando atacar difícil. Impossível? Não, não é impossível. Mas nesses casos, próximo slide, por favor, o que se tenta fazer é o que a gente chama de intervenção da cadeia logística. Quando encomendo um equipamento, existe um tempo entre eu fazer a licitação ou encomendar um equipamento e esse equipamento ter sido entregue. Esse slide que vocês estão vendo aqui é um slide que o Snowden vazou. Ele tem marcação de top secret do lado esquerdo. Quem não sabe o que é top secret, equivalente ao nosso ultra secreto. Ou seja, é assunto muito crítico. Que mostra um grupo da NSA chamado TAO, que é o Grupo de Operações Táticas da NSA, interceptando equipamentos da Cisco e inserindo, vê ali o que eles estão falando, beacons. Está inserindo backdoor no equipamento comprado. Que a pior coisa que existe do mundo para sistema crítico em termos de segurança é fazer licitação, porque dá tempo de quem ataca fazer tudo. Tem 30 dias, ou mais. Isso não é ficção, isso está sendo feito. Próximo. E o mais interessante... Próximo, por favor. O mais interessante é que você vê as respostas da indústria. Ali estava sendo interceptado no equipamento da Cisco, especificamente. A NSA estava interceptando o equipamento da Cisco. Aqui fala uma coisa que a Cisco soltou na imprensa. Olha, para evitar ataques de intervenção de cadeia logística, esse tipo de ataque que eu estou falando, em geral, chama intervenção de cadeia logística. Estamos entregando equipamentos para endereços estranhos. Porque, lógico, o grupo da NSA, o tal, não pode estar em toda parte. Então, ele vai interceptar aquilo que for para o endereço. Eu falei assim, poxa, que bom, a Cisco finalmente está me ajudando. Agora sim, agora estamos no mundo safo. Próximo. Aí, um outro slide vazado pelo Snowden, também com marcação top secret, do lado esquerdo superior, mostra as maiores alianças da NSA no mundo, para suportar as missões, both missions. Quais são as both missions? Interceptação tática e estratégica. Quem que está ali na lista? Cisco de novo. Bem-vindos ao mundo real. Esse é o mundo real. Não é teoria, não é conspiração, é o que se faz
e aquilo que tem que se proteger. Para terminar, eu acho que tem muita gente aqui que não lembra e outras que certamente lembram. Na Guerra das Malvinas, eu faço questão de chamar de Malvinas aqui, uma parte dos Exocet, arma que a Argentina tinha comprado, da França, não funcionou. Quer dizer, funcionou uma vez e parou de funcionar durante a guerra. Basicamente ela foi desativada. Os franceses, a pedido dos ingleses, passaram a andar os códigos de lançamento das armas. Isso mostra que em momentos de exceção, esse tipo de infraestrutura vai faltar se ela estiver na mão de alguém com influência, com conflito de interesse, mesmo que colateral. Não precisa ser direto. O argentino estava em guerra com o francês? Não, estava em guerra com o inglês. Mesmo assim, mais aliado do inglês é o francês do que o argentino, certamente. Bom, só para dar um tom inicial aqui, não é de pavor, mas é do que é, passo a palavra para o Carlos, que vai continuar com a palestra dele. Muitíssimo obrigado.